Gostaria, neste momento, de chamar para compor a mesa os excelentíssimos senhores Antônio Carlos Lacerda, presidente do Conselho Diretivo da Abrafat, por favor. Senhor Antônio Carlos de Oliveira, vice-presidente do Conselho Diretivo. E o senhor Dilson Ferreira, presidente executivo da Abrafat. Convido também os membros do Conselho Diretivo e do Conselho Consultivo da Abrafat, os senhores Armando Biguetti, Carlos Oliveira Santa Cruz, Dover Gomes Martinho, Elaine Cristina Eiras Poço, Fernando Castro, Marcelo Senac, Reinaldo Richter, Rogildo Galo e a coordenadora da Abrafat 2013, Thelma Florencio. Ouviremos a seguir o hino nacional brasileiro, interpretado por Ludmila de Carvalho. Ouvi
Queremos, neste momento, registrar e agradecer a presença dos representantes de importantes associações ligadas à cadeia de produção e distribuição de tintas, tanto as nacionais como também as internacionais. Ignácio Bernstein, presidente da SATER, Argentina. Carlos Barreira Carral, presidente da AFIA, Uruguai. Javier Maldonado Moctezuma, presidente da ANAFAPICHI, México. Gabriel González, presidente da STAR, Colômbia. Xavier Sánchez Polichi, presidente, representando aqui o presidente da ACETER do Equador. Senhora Liu Pérez Jimeno, representante do presidente da CTR da Colômbia. E senhor Antônio Vasconcelos, representante do presidente da Acoplásticos, também da Colômbia. Do Brasil, agradecemos aqui a presença do senhor Narciso Moreira Preto, presidente do CITIVESP. A todos, o nosso muito obrigado. Neste momento, passo a palavra ao senhor Dilson Ferreira, presidente executivo da Abrafat. Obrigado, Márcio. Senhores, bom dia. Eu gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos nesta abertura do 13º Congresso Internacional de Tintas e da 13ª Exposição dos Fornecedores de Tintas. Queria saudar os nossos conselheiros, através da pessoa do Antônio Carlos Lacerda. Queria saudar os representantes das associações de classe, e isso eu faço através do Narciso Moreira, presidente do CITIVESP, e gostaria de saudar todos os presentes neste nosso evento. Queria dar boas-vindas aos representantes dessas associações, principalmente aqueles que vieram do exterior para estar aqui conosco, isso muito nos honra. Um especial agradecimento nesta cerimônia de abertura aos palestrantes do nosso congresso, também especialmente aqueles que vieram do exterior. Mais da metade das nossas palestras serão proferidas por palestrantes que vieram do exterior. Queria agradecer aos plenaristas, as 4 palestras plenárias que teremos, o Lacerda, que em seguida a esta cerimônia estará falando conosco sobre o futuro das tintas na América Latina. No final da tarde, às 19 horas da noite, teremos o Dr. Henrique Meirelles, economista, vai falar sobre as perspectivas para 2014 da economia do nosso país. Teremos 2 representantes da DAO para a palestra de amanhã, de abertura, o Bob Mussel e a Ana Paula Dakar, que cobrirão os aspectos da dinâmica global das tintas. E na quarta-feira, palestra de abertura plenária será proferida pelo professor Jamil Bagdad sobre tecnologias emergentes. O professor Jamil, que está aqui conosco também, que eu cumprimento, é um especialista da Eastern Michigan University na área de polímeros e resinas, e sua vinda hoje muito nos honra de estar aqui conosco. O professor Jamil nos tem convidado insistentemente para participar de um seminário que realiza anualmente sobre o coatings, the future of the coatings, sobre as tintas do futuro, e nós conseguimos que ele viesse nos brindar com a sua presença antes de nós participarmos do seu seminário, mas estamos comprometidos. Bem-vindo, professor Jamil.
Teremos 45 apresentações que serão feitas em posters, e eu também agradeço a esses apresentadores de estarem trazendo a sua experiência e compartilhando conosco. Seminário de Raditec, de cura por radiação, que é o terceiro seminário que realizamos, a terceira vez que trabalhamos em conjunto, também estará complementando e enriquecendo o nosso evento, composto de um painel e de 11 apresentações. E esse painel vai cobrir o status da cura por radiação, o desenvolvimento da cura por radiação no mundo, através de uma presença do Brasil, uma presença dos Estados Unidos, uma da Europa, e a Ásia será coberta por um representante da China. Queremos reconhecer aqui e profundamente agradecer aos patrocinadores do Congresso, as empresas fornecedoras que nos patrocinam. Sem esse patrocínio, este Congresso não estaria acontecendo, não poderia acontecer. Então, a contribuição dos patrocinadores é de suma importância para o nosso evento e para o conteúdo que este evento está trazendo para o setor. Aos expositores, também os parabéns aos expositores, se não apenas pela beleza e a criatividade dos seus estandes, muito mais pelo conteúdo da comunicação trazida através dos estandes, através da presença deles. Uma comunicação mercadológica, mas principalmente a comunicação do desenvolvimento tecnológico que cada um aporta. E a percepção que nós temos, a visão clara que nós temos nestes últimos 3 congressos, desde que lançamos a Tinta do Futuro, 4 anos atrás, que é uma forte presença, tanto nas palestras como nos estandes, na apresentação dos produtos, uma visão muito forte do que são as perspectivas do futuro, ou seja, da sustentabilidade. Quero, nesta abertura, também fazer um agradecimento muito especial à equipe da Abrafat, aos meus colegas, isto pelo grande esforço e pela competência que todos têm colocado para que este evento aconteça. Este reconhecimento a todos eu envio através da Thelma, que é coordenadora da Abrafat 2013. E, para finalizar, quero dar as boas-vindas a todos os visitantes da exposição e a todos os congressistas. Revendo que a Abrafat 2013 é o nosso 13º evento. Depois de 1989, quando tivemos o primeiro, 24 anos atrás, o progresso acontecido no setor de tintas, o desenvolvimento ocorrido no setor de tintas nesse período é facilmente percebido quando, examinando os anais de 1989, examinando os anais do evento de 24 anos atrás, comparando com o atual, a gente tem a impressão que naquela época nós estávamos na Idade da Pedra. Parecia que era um congresso destinado aos Flintstones. A indústria de tintas evoluiu muito nessa percepção ao longo desse período. E sem dúvida que este nosso congresso, ao longo desse tempo, mas os programas da Abrafat desenvolvidos ao longo desses anos contribuíram muito para mudar a indústria de tintas. Hoje, a indústria de tintas apresenta um desenvolvimento tecnológico fantástico, um ordenamento de mercado através de normas técnicas, uma presença com sustentabilidade com relação ao meio ambiente, à saúde, à segurança, à responsabilidade social. A indústria de tintas hoje tem uma imagem positiva, muito forte, e tem uma visão bem clara de ser um segmento ético. Isso foi conseguido através do esforço que este grupo que está aqui, ou que os grupos que estiveram ao longo desses anos, colocaram no desenvolvimento dos nossos eventos.
Então, dito isso, vamos enfrentar para frente e sabemos que temos desafios, existem incertezas na economia global, existem alguns indicadores da nossa economia brasileira que estão apontando para baixo, mas ao mesmo tempo que temos o compromisso de termos sucesso e de conseguirmos resultados continuadamente dentro dessa circunstância, temos a consciência de que continuamos desempenhando bem em todas essas áreas conquistadas e que são de nossa responsabilidade essa continuidade nos aspectos de sustentabilidade. A Abrafat 2013 oferece à cadeia produtiva uma ferramenta para que, em conjunto, nós possamos levar adiante e com sucesso a nossa missão nessa continuidade. Assim sendo, eu declaro aberta a Abrafat 2013 e desejo a todos um excelente congresso e uma excelente exposição. Muito obrigado. Agradecemos ao Sr. Gilson Ferreira por suas palavras. Agradecemos também aos integrantes da nossa mesa de abertura deste evento, pedindo, neste momento, a gentileza de retornar aos seus lugares. A mesa, neste momento, será descomposta. Muito obrigado a todos. Dando sequência a essa cerimônia de abertura, teremos agora a sessão plenária inaugural do 13º Congresso Internacional de Tintas, pedindo aos nossos convidados a gentileza de permanecerem em seus lugares, por favor. Ouviremos nesta sessão plenária o senhor Antônio Carlos Lacerda, presidente do Conselho Diretivo da Abrafat e vice-presidente sênior da BASF para a América do Sul. O palestrante tem uma carreira de grande destaque na iniciativa privada, tendo atuado na Monsanto e na Norske Skog, antes de ingressar em 2005 na BASF. Conta também com uma sólida formação acadêmica, que inclui a graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Viçosa e MBA pela Universidade de São Paulo, USP. Passo a palavra agora ao senhor Antônio Carlos Lacerda, que falará sobre as tendências e os cenários para o mercado de tintas. Certamente será uma oportunidade de ter acesso a informações e análises de grande valor. Por favor, presidente. Bom dia a todos. Um grande prazer estar aqui com vocês esta manhã e mais ainda falando sobre um segmento que nos encanta, um segmento que faz parte das nossas vidas e faz parte das nossas vidas não somente no nosso trabalho, mas também onde quer que nós estejamos, nas nossas casas, nos nossos carros, nas nossas indústrias. A tinta está presente no nosso dia a dia, como talvez poucos elementos que nós possamos citar na indústria em geral. Isso faz com que a nossa responsabilidade seja ainda maior. E é muito interessante porque falar de como vai ser esse mercado, quais são os cenários e como nós enxergamos a tinta do futuro, é algo que, no mínimo, exercita a nossa imaginação. Mas antes de falar sobre isso, igualmente importante, é uma questão que nos aflige, nos preocupa e é de total responsabilidade de todos nós aqui presentes e de todos os elos da cadeia pertencentes ao mercado de tintas. A questão da segurança. E aqui eu falo de segurança, em primeiríssimo lugar, nossas pessoas, nosso maior valor. Falo também das nossas fábricas, falo do meio ambiente, falo da sociedade a qual estamos inseridos.
muito importante que todos tenham essa noção, a noção da responsabilidade que temos de trabalhar de uma forma absolutamente segura, absolutamente segura. Nós da Abrafat, ao longo dos últimos anos, temos promovido o intercâmbio entre as brigadas de incêndio, treinamentos, mas já é também pauta para o próximo ano, para que nós possamos, em conjunto, trabalhar para que todo o segmento esteja no mesmo padrão de qualidade no quesito de segurança. Aqui não existe concorrência. Aqui, todas as associações precisam e devem estar juntas. Aqui, os sindicatos precisam estar de mãos dadas com a indústria. Aqui, o nosso objetivo é um só: trabalhar de uma forma segura para que os nossos funcionários voltem para suas respectivas casas em segurança, para que nós não tenhamos acidentes em nossas fábricas e que o meio ambiente seja impactado da menor forma possível. E, obviamente, a sociedade na qual estamos inseridos. Muito importante que nós tenhamos essa questão como prioridade e já no ano que vem estaremos desenvolvendo ações específicas na área de segurança. Falando um pouco do mercado de tintas globalmente, eu extraí esse dado da última edição, da penúltima edição da revista Coatings World. E aqui um dado interessante, vocês podem ver aí do lado esquerdo, que as 10 maiores empresas do mercado de tintas no mundo, elas representam 62% do faturamento global. Faturamento global que soma algo como 100 bilhões de dólares. E aí nós extrapolamos um pouco do lado direito o que é o mercado estratificado por segmento, onde vocês podem ver que o mercado de tintas, especialmente de tintas decorativas, prevalece no mundo com 49%, e tratamos de fazer um paralelo de como seria ou como é este mercado no Brasil, onde existe uma maior participação de tintas decorativas comparado com o mercado mundial. Na verdade, nós também temos que admitir que não existem muitas estatísticas a respeito deste mercado, fora o mercado de tintas decorativas. O fato é, o mercado de tintas decorativas é o maior segmento no mundo e também é o maior segmento no Brasil. Talvez maior até comparado ou comparativamente com o mercado global. Mas, estratificando estes dois mercados, temos praticamente a mesma segmentação e a mesma participação dos mercados globais. Pode parecer, a princípio, que este é um mercado muito fragmentado, e é, porque 38% de outras empresas ele é concentrado, porque 62% está na mão de 10 empresas, basicamente, mas ele também é fragmentado, porque é um mercado de vários nichos. Não necessariamente essa consolidação que existe, ela representa uma oportunidade de consolidação de mercado. Existem várias empresas que são especializadas em determinados segmentos de mercado, não só no Brasil, mas também globalmente. Isso faz com que este mercado, que seja aparentemente consolidado, ele é, na verdade, fragmentado. O mercado brasileiro, como já disse, tem as suas vertentes mais importantes: o mercado de tintas decorativas, o mercado automobilístico, seja de pintura original, seja de repintura, o mercado industrial e agora, nos últimos anos, com maior intensidade, o mercado marítimo. Também o mercado de proteção é bastante importante para nós e deve ter uma participação ainda maior no futuro, devido aos investimentos em infraestrutura que o governo precisa fazer. Este ano, até em função do fraco desempenho do setor automotivo no ano passado,
nós temos até o mês de agosto um crescimento da produção de automóveis no Brasil de quase 14%. Isso faz com que o mercado de pintura original ele esteja bastante aquecido este ano. Mas não somente no aspecto de volume, também no aspecto de tecnologia. A maioria dos investimentos, e são muitos neste momento no Brasil, eles têm em pauta tintas à base de água, processos integrados de pintura. Isso faz com que a dinâmica, não só da indústria, dos clientes, seja diferente, dos fornecedores seja diferente. A oportunidade de trazer novas tecnologias, ela aumenta. O nosso papel como indústria, como inovadores, como veículos para trazer tecnologia ao mercado, este papel aumenta. Nossa responsabilidade fica muito maior. E esse é um papel de todos nós. Do lado direito desse quadro, eu procurei trazer um número de sinistros pagos por companhias de seguro no Brasil. Infelizmente, eu não achei o dado de novas carteiras de motorista emitidas no Brasil nos últimos anos. Mas eu posso garantir para vocês que essa combinação de automóveis novos motoristas que compraram seu veículo pela primeira vez ou estão dirigindo pela primeira vez, certamente nas ruas tem um efeito causal eminente, que é o maior número de colisões. Isso a gente vê todos os dias. Eu tenho uma filha de 22 anos que eu já propus colocar um borrachão em volta do carro dela, como única alternativa a esse reparo constante que o carro já necessita. Mas o fato é que este é um mercado que ele mudou sua característica principal. Especialmente no Brasil, tanto a residência, e eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, como o carro, estes bens, eles representam uma conquista. Não é como em países desenvolvidos, onde o carro é um veículo de transporte. Aqui, o carro, a casa, o apartamento, eles representam uma conquista. Mais ainda com a grande movimentação de classe social que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Quer dizer, bater o carro, a pessoa se sente quase que na obrigação de reparar o veículo. O mesmo vale para as suas casas. Manter as casas pintadas é, sim, um símbolo de ascensão social. Isso é bom para a indústria. Falando um pouco mais de ascensão de classes sociais no Brasil, nós estamos aqui com dados de crescimento de renda, na verdade, por estratificação de classe social. Vocês podem observar aqui que as classes C e D e as classes E, a classe E, tem ainda um percentual de crescimento próximo ou acima de 60%. E a classe A e B, que é onde ainda está localizado o grande potencial de consumo do Brasil, ainda assim cresce em magnitude acima de 40%. Essa é uma oportunidade para a indústria de tintas, que, repito, está presente em nossas vidas todos os momentos. Aqui outro dado interessante, aproximadamente 20% da tinta decorativa, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, ela é destinada ao uso em imóveis novos. Portanto, a avaliação da evolução dos lançamentos imobiliários é algo que também ativa este mercado. E explica um pouco o que ocorreu nos últimos meses, que eu havia antecipado até no final do ano passado, em relação à utilização de tinta. E melhor ainda, o que está por vir, porque os lançamentos imobiliários agora retomaram o crescimento, ainda que não um crescimento tão forte como no passado, mas pelo menos eles retomaram o crescimento, e isso implica sim em um maior consumo, maior demanda por tintas. Interessante citar aqui, essa é uma análise puramente matemática, e depois eu posso até dividir para vocês qual é o coeficiente de crescimento de cada uma daquelas retas ali. Nós plotamos o crescimento da renda da população brasileira por região
e traduzimos isso em milhões de residências que serão pintadas e a relação com volume, o volume adicional que será gerado por este aumento da renda que vai ocorrer no Brasil por estratificação de classe social. E aí a gente fez uma inferência. A gente fez uma inferência dizendo que, à medida que aqueles 60% da população, classes C, D, E, que crescem, eles consumirão tintas de maior qualidade. Tintas que possam traduzir a sua ascensão social. Daí a nossa afirmação e o nosso compromisso como indústria, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, de trabalharmos fortemente para que a qualidade da tinta seja uma tradução também das aspirações dessa população que volta ao mercado de consumo ou que ingressa no mercado de consumo. Daí dizer que o segmento Standard e Premium crescerão muito acima do crescimento esperado para tintas econômicas. E isso a gente já tem observado, inclusive, nos últimos 2, 3 anos. Se a gente pegar a estratificação que a Abrafat faz, as tintas Standard e Premium, elas crescem mais do que o segmento econômico. Importante que o nosso papel como indústria é que a gente possa trabalhar cada vez mais para que os aspectos de qualidade e funcionalidade das tintas estimulem a demanda por tintas de maior qualidade. Isso é bom para a indústria, isso é bom para os nossos fornecedores, isso é bom para as nossas revendas, isso é bom para os nossos consumidores. A atividade industrial do Brasil mais parece uma montanha-russa, mais parece um eletrocardiograma, mas o consumo de tintas na área industrial está diretamente relacionado com a atividade industrial. Se a atividade industrial ela diminui a sua intensidade, os programas de manutenção também são reduzidos em igual proporção. Portanto, a atividade industrial brasileira ela é muito importante para que um importante segmento dentro do mercado de tintas, que seja de protective, tintas de proteção, ou mesmo tintas em manutenção, possa também crescer. Esse é um segmento muito importante para nós. Um pouco confuso esse slide, mas eu procurei traduzir aqui o que eu tenho dito em várias das minhas apresentações. Um dos maiores desafios que temos todos aqui nesta sala, temos enfrentado nos últimos meses, especialmente, a questão da volatilidade de mercado. E eu brinco, eu digo que hoje está mais fácil, nós temos negócios na Argentina também, está mais fácil, mais previsível trabalhar na Argentina do que no Brasil. Porque a Argentina está, sim, em uma crise, talvez, ou certamente, muito maior do que a brasileira, mas é uma crise previsível. Lá o governo já definiu que a desvalorização cambial está seguindo a inflação próxima a 23%, 24%. E neste ambiente você tem uma previsibilidade, ainda que um pouco monótona, um pouco difícil, complicada, sombria, mas pelo menos a previsibilidade é algo que traz um grande valor ao nosso negócio, coisa que não temos no Brasil hoje. Então eu procurei traduzir aqui, no primeiro gráfico, o gráfico que está ali abaixo, a evolução do PIB desde 2008 por trimestre, e vocês podem claramente ver a desaceleração que aconteceu no primeiro trimestre de 2012, e agora a recuperação aparente, ainda que movida por alguns segmentos da indústria, não todos, principalmente agro, mas uma recuperação existente. E aí o consumo das famílias, medido pelo IBGE, que mais ou menos segue a mesma evolução matemática. A questão do câmbio, que nos assusta. Aliás, essa semana o governo americano vai tomar uma decisão em relação aos incentivos à economia americana.
E isso pode afetar diretamente a taxa de câmbio e, consequentemente, o custo das nossas matérias-primas. Aproximadamente 65%, 70% das nossas matérias-primas são dolarizadas. E a nossa capacidade de repassar esse aumento de preços ao consumidor, ela é um tanto difícil, especialmente se este aumento ele é muito grande num curto espaço de tempo, como aconteceu este ano, onde tivemos desvalorizações cambiais de até 10%, 15% em questão de semanas. Isso não é fácil. Isso impõe um grande desafio para todos nós. A questão da previsibilidade, novamente. É muito difícil isso. E, obviamente, o crescimento de mercado aí, o último gráfico, o gráfico que está no lado superior, onde a gente já nota uma recuperação de mercado nos últimos meses, o que já nos permite dizer que o mercado de tintas no Brasil, no ano de 2013, deve crescer algo como 1%, o mercado como um todo. Para o próximo ano, o mercado de tintas ele segue muito próximo ao crescimento do PIB, e a gente pode fazer regressões matemáticas, estatísticas, que comprovam este acompanhamento do crescimento. A gente prevê que o mercado vai crescer algo como 1% acima do PIB. E aí o crescimento do PIB eu vou deixar para o senhor Henrique Meirelles falar à noite, ele é o expert no assunto, não eu. Eu sei que estatisticamente e matematicamente tudo diz que o nosso crescimento de mercado, o crescimento do mercado de tintas, deve ficar 1% acima do crescimento do PIB. E aí, todas as intempéries que nós temos ao nosso caminho. A inflação, que assombra do ponto de vista também de reajustes salariais. Desde 2004, o reajuste salarial na indústria tem sido 2%, 2 pontos percentuais, na verdade, acima da inflação. E hoje, os últimos acordos salariais têm girado acima de 8%, para uma inflação estimada em 5,7%, 6%. Quer dizer, nós, como indústria, nós não podemos suportar um aumento real de salários de 2% ao ano desde 2004. Isso tem que se traduzir no aumento de eficiência. Isso tem que se traduzir em automação. Caso contrário, as nossas margens elas são comprimidas por todos os lados, seja pela questão do câmbio, seja a questão do custo da mão de obra, impostos. Cada vez mais a indústria de tintas tem que ser muito versátil, eu diria, muito flexível, sempre seguindo as leis, claramente, que regem a conduta dos negócios. Um dos pontos para finalizar esse quadro é a questão do endividamento das famílias, que preocupa. O endividamento das famílias, novamente, preocupa, porque ele sim pode frear o crescimento do consumo de tintas no Brasil, seja qualquer que seja o uso desta tinta. Essa é uma preocupação que a gente tem. Essa apresentação vai estar disponível para todos depois no site da Abrafat. E vamos falar um pouco de impactos no mercado. Eu procurei citar aqui os 4, talvez mais relevantes, a questão da sustentabilidade, tema inclusive do nosso congresso, a questão da funcionalidade que altera o nosso modo de pensar e traz oportunidades de inovação para todos nós aqui nessa sala, a questão do custo-benefício e a questão e a importância da cor. A cor e o papel que a cor tem no sucesso do nosso negócio. Em primeiro lugar, falar dos impactos na indústria, a importância que todos temos de continuamente desenvolvermos novas matérias-primas. Nós, como indústria, somos, seremos e temos o papel importante de sermos os vetores de inovação de tecnologia na indústria e também no mercado, com matérias-primas sustentáveis, matérias-primas que tragam flexibilidade na nossa produção e, obviamente, de custo-benefício adequado. Os custos são crescentes, como eu já disse, nosso desafio é muito grande e nós precisamos cada vez mais
sermos extremamente eficientes, fazer certo da primeira vez. Quantos de vocês medem o custo da não qualidade? Ou melhor até, medem o que nós chamamos do custo ou o no touch, né? Matérias-primas que vêm já de acordo com a especificação e produtos que são feitos já 100% na especificação. Isso é um custo que toda a indústria tem, mas é uma medida que deve ser observada por todos. A qualidade do produto final já desde a sua concepção, para que não haja retrabalho daquele produto. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é sim um desafio para todos nós, que estamos em conjunto com determinadas indústrias, com várias indústrias não determinadas, tratando de agora implementar uma solução comum, uma solução que não seja onerosa para a indústria de tintas em si, ainda que atendendo à lei que existe e aos requerimentos da população. E, finalmente, o Programa Setorial da Qualidade. E aqui eu abro um parênteses. Eu fiz questão de trazer esse quadro. Eu sei que todos conhecem esse quadro. Absolutamente todos conhecem esse quadro. Esse quadro, ele é o programa do PSQ, ele faz parte do programa do PSQ e ele traz as categorias de tintas decorativas que aqui se dividem em Premium, Standard e Econômico. E eu não trouxe esse quadro à toa. Nosso cliente não conhece esse quadro. O consumidor final, poucos deles têm ideia do que é isso. Eles olham o preço. Eles olham se é um PVA, se é um acrílico. Poucos clientes entram numa loja e querem uma tinta premium. O papel da indústria, o papel da revenda, o papel de todos vocês, fornecedores, associações, todos nós, é fundamental para que nós possamos trabalhar na educação deste mercado. Isso toma tempo. Mas essa é uma necessidade importantíssima para todos nós, para que nós possamos trabalhar produtos de maior qualidade. E produtos de maior qualidade se traduzem em matérias-primas de maior qualidade, em clientes mais satisfeitos, em funcionalidades que o mercado tem ou possa ter no futuro. Esse é um compromisso de todos nós como indústria. Fazer com que o PSQ seja conhecido pelos consumidores finais, para que eles deem mais valor ao nosso produto, que é a tinta. Isso é fundamental para nós. Fiz questão de trazer esse quadro, tenho certeza que todos conhecem. Qual é o impacto dessas mudanças no consumidor final? Como eu disse, o consumidor final, desde o momento que ele começou a enxergar a tinta como um item de decoração e não um material de construção, isso abriu uma janela de oportunidade para todos nós, que ela é muito importante, eu não diria infinita, porque a gente tem que continuar trabalhando esse aspecto, mas muito importante, para que a gente possa garantir a sustentabilidade dos nossos negócios e uma margem adequada aos nossos negócios também. A funcionalidade, ela se traduz de várias formas. Mais luminosidade, seja um produto com características antibactericidas, ela se traduz de várias formas e várias maneiras. Todos os produtos, basicamente hoje, a sua grande maioria sem cheiro, antimofo, o consumidor valoriza essas funcionalidades. Nós, como indústria, mais do que nunca, muito obrigado, nós temos que trabalhar para que essas funcionalidades façam, cada dia mais, parte dos nossos produtos, porque aí sim a qualidade percebida fica mais visível. Talvez seja mais fácil falar de funcionalidade do que propriamente de premium, standard e econômico, que aparentemente é uma coisa fácil, mas se a gente não conseguir relacionar com alguma coisa que seja fácil para que o nosso consumidor perceba e compreenda, é mais complicado. A questão da cor como conquista social, eu já disse, isso é um papel fundamental que nós temos aqui. A cor, ela é hoje um símbolo
um símbolo da ascensão social das classes que temos no Brasil. Seja pelos carros coloridos, seja pelas casas coloridas, seja por aquela parede colorida atrás do sofá, móveis coloridos, a cor traduz uma conquista. E nós, como indústria, nós precisamos aproveitar isso melhor. Muito melhor. Todos juntos. A questão da qualidade, como eu já disse, o custo-benefício, a importância que todos nós temos de qualificar o nosso produto de acordo com o valor que ele entrega para o cliente. Isso é fundamental para nós. Pode parecer simples, pode parecer teórico, mas é a essência da nossa lucratividade. É a essência da sustentabilidade desse negócio. E a praticidade. No passado, nós tínhamos o custo da tinta e o custo da mão de obra praticamente 1 para 1. A cada R$500 de tinta, a mão de obra para pintar aquele determinado apartamento ou casa seria o equivalente a R$500. Hoje é 5, 6 para 1. E a evolução ela não é positiva. A evolução aqui, a gente provavelmente vai chegar a padrões, irá chegar certamente a padrões de países desenvolvidos, onde essa relação chega a 20 para 1. À medida que isso ocorre, aumenta a porção do do-it-yourself, que hoje está muito concentrado nas classes da população D e E. A, B e C nem pensam em pintar uma parede, a não ser de brincadeira no final de semana e uma parede atrás do sofá. Mas pintar sua casa, nem pensar. Mas na hora que for 20 para 1, a gente vai começar a pensar no assunto. E não é só o custo, é a escassez da mão de obra. A gente não acha pintor mais, que é um dos problemas que nós temos na indústria e uma oportunidade para todos nós também. O impacto nos fornecedores, cada vez mais, nós fornecedores, e aqui também me incluo, pela empresa que represento e trabalho, a gente tem que estar mais próximo dos anseios e desejos do consumidor final. Não é só vender a matéria-prima, a gente tem que entender que tipo de funcionalidade aquela matéria-prima vai entregar para o consumidor final, para que nós possamos agregar valor à cadeia e agregar valor ao nosso produto. A questão de VOC, metais pesados, tintas base água, eu já venho falando algumas vezes, em algumas ocasiões, a importância da gente abolir o cromo. Eu sei que não é fácil, em algumas aplicações é mais complicado, mas nós precisamos abolir o cromo da tinta também. Assim como abolimos o chumbo, que vem praticamente junto, das tintas decorativas faz algum tempo. O papel importante na inovação, fornecedores de matéria-prima como vetores de inovação, trazendo funcionalidades, agregando valor ao nosso produto. Esse é um papel fundamental de todos vocês. Por favor, exerçam esse papel. E a introdução de novas tecnologias. A tecnologia que é utilizada no Brasil hoje não é a mesma tecnologia utilizada na Europa e nos Estados Unidos. Eu não preciso nem dizer isso, vocês sabem. Qual é o caminho correto e como vai ser a nossa tinta do futuro, quimicamente falando, vai depender também da disponibilidade de matéria-prima aqui no Brasil. Isso faz com que a produção local tenha um papel importante na escolha da matéria-prima que vai ser a matéria-prima preponderante nas tintas, não só de hoje, mas também no futuro. Eu acho que é o meu celular, você quer, cara? Pode apagar ele aí, por favor, desculpe. O impacto nas revendas. Nós aqui temos que tomar um cuidado muito grande. A grande maioria de todos nós não comercializamos os nossos produtos diretamente, salvo alguns segmentos de mercado, mas repintura, tintas decorativas, nós trabalhamos através de revendas e a saúde financeira deste elo da cadeia é absolutamente fundamental para todos nós. Os custos também estão crescentes, custo de aluguel, de mão de obra, rotatividade de mão de obra nas revendas é algo incrível, chega a ser até 2 vezes ao ano, e isso compromete muito um aspecto que eu tenho dito muito aqui, que é a pessoa estar qualificada para vender uma tinta de mais alta qualidade. É muito fácil quando o cliente entra na revenda,
seja ela de tintas decorativas ou repintura, e pedir um produto ou vender um produto barato. Mas, na verdade, o nosso intuito não é esse. O nosso intuito é que a qualidade seja preponderante e que o custo-benefício seja percebido pelo cliente. E aqui um aspecto interessante que vem acontecendo, até por seleção natural, diria eu. Já existe um movimento muito forte de profissionalização neste mercado, seja de tintas decorativas, seja na repintura. Na repintura ele é até mais gritante, porque hoje você não casa você levar seu carro novo, amarelo, laranja, verde abacate, um prata especial, pérola, e parar ele numa loja ou numa oficina de reparo que é um lixo. Aquilo não casa com a sua condição social atual, não é verdade? Isso faz com que haja uma oportunidade para que estas pequenas oficinas se profissionalizem, ou elas vão deixar de existir. Também no segmento de tintas decorativas, é notória a consolidação da indústria, o papel dos home centers cresce, especialmente nas grandes cidades, mas os tinteiros, eles assumem um papel importante de serviço, em vender a qualidade da tinta. Então é uma equação interessante de como será o canal de revenda da nossa tinta no futuro. E será muito importante, com certeza. E finalmente o nosso papel como Abrafat. E aqui o primeiro ponto que eu coloco é a questão da representatividade. Tudo que eu disse só funciona se todas as associações e sindicatos, Artesp, Citivesp, Abrafat, Abramate, inúmeras associações e agremiações trabalharem em conjunto. Nós temos um papel extremamente importante de estarmos juntos e unidos para que nós possamos, e eu vou usar a palavra influenciar, nós possamos influenciar o caminho da tinta no futuro, de como será a tinta do futuro. Senhoras, senhores, não existe tinta do futuro sem que nós, todos nós aqui presentes, não façamos com que este futuro seja uma realidade. A melhor tinta do mundo, ela vai precisar ser vendida. Nós precisaremos defender, de fato, as funcionalidades e a qualidade daquele produto. E por isso que a gente tem que treinar o nosso pessoal, qualificar o nosso pessoal, qualificar todos os elos da cadeia, para que a gente possa agregar valor a esse negócio. A questão da competitividade, e aqui eu vou colocar os pingos nos is, não dá mais para aumento de alíquota de matéria-prima, alíquota de importação. O aumento do dólar por si só já é nocivo o suficiente para nós. Tarifas de antidumping, isso não é benéfico para a indústria, isso não é benéfico para a indústria nacional. Pode até parecer que seja num primeiro momento, mas certamente não é para nós, não é para todos os elos da cadeia. A questão da sustentabilidade, e aqui eu vou falar um pouco mais de sustentabilidade, vou falar de mão de obra, do esforço e da obrigação que temos nós de qualificarmos mão de obra. Porque sem a mão de obra, a gente não vai conseguir crescer esse mercado como nós queremos que ele cresça. Sem uma mão de obra qualificada que demande uma tinta de qualidade. E eu tenho 5 minutos. A questão da qualidade, novamente, já falei, a importância e o nosso papel em defendermos a tinta que é o nosso maior bem, uma tinta de qualidade que agregue valor aos nossos clientes. Aqui o papel da Abrafat em termos de sustentabilidade no programa de Coatings Care, o nosso papel importante que foi de intermediação junto a outras indústrias na elaboração, no trabalho e na aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a questão de VOCs e metais pesados, já falei também, e esse é o tema principal do Congresso. Eu também trouxe um exemplo aqui de processos integrados na indústria automotiva, onde do tamanho de um fio de cabelo ou da espessura de um fio de cabelo, nós temos aí as camadas que nós colocamos de tinta ou de proteção naquele veículo ou de embelezamento daquele veículo, e através dos processos integrados de pintura
que hoje eles são uma realidade no Brasil. Todas as novas fábricas já vêm com processos integrados base água, que representam a economia de energia e a economia de solvente na tinta. E até as fábricas mais antigas de produção de veículo também estão atualizando os seus paint shops. Isso é uma oportunidade para todos nós. O mercado automotivo, ele vai migrar para a base água, médio e longo prazo. Ele vai ser assim, ele tem que ser assim. E isso é uma mudança no rumo de como nós trabalhamos junto à indústria automotiva, desenvolvendo soluções e matérias-primas, é claro. Só para concluir, o mercado é crescente e atrativo, não tenham dúvida disso. O mercado de tintas do Brasil, ele cresce e ele é atrativo. Nós temos um papel muito importante em liderar as inovações tecnológicas sustentáveis neste segmento. A gente tem que olhar a distribuição, a revenda com outros olhos. Temos a obrigação de dar sustentabilidade a este elo da cadeia. A competitividade da indústria é fundamental. Sem ela, a gente não consegue sobreviver. A capacitação profissional pode e é um gargalo para este crescimento, e cabe a todos nós e também ao governo capacitar cada vez mais profissionais para que possam aplicar o nosso produto. E o consumidor final, ele é ávido por soluções funcionais. Nós já demos um passo muito importante em transformar a tinta de material de construção em elementos de decoração. O próximo passo é agregar cada vez mais funcionalidades à tinta. O carro do futuro já é uma realidade, ele já vem em diferentes faces. É um carro que já tem painéis solares no teto, é um carro totalmente diferente em termos de peso, em termos de conceito de engenharia, em termos de propulsão, em termos de proteção. E eu acho que eu vou denunciar a minha idade aqui. Eu tenho 51 anos de idade e para mim isso aqui era um futuro muito distante, né? Quando eu olhava os Jetsons há algum tempo atrás e eu via eles conversando na TV com um filho que estava longe, talvez não um carrinho voador ainda, mas tudo que estava ali representado, para mim, isso era alguma coisa que possivelmente eu não poderia visualizar e vivenciar com os meus olhos. E, senhores e senhoras, está chegando. Está chegando. Então, nós como indústria, nós temos ainda que a obrigação de nos desenvolvermos, nos atualizarmos, mas antes de tudo, sermos o elemento de mudança dessa indústria. Cabe a nós levar a indústria de tintas para onde os nossos consumidores, para onde toda a indústria, a sociedade e o meio ambiente necessitam que essa indústria esteja. A indústria que está presente no nosso dia a dia e estará por muitos e muitos anos. Muito obrigado, viu? Bom dia a todos. Agradecemos ao senhor Antônio Carlos Lacerda por sua brilhante apresentação, informando que o nosso palestrante está à disposição de todos aqui presentes para as perguntas que terão início a partir deste momento. Aqueles que desejarem, por favor, sinalizem para que o nosso pessoal de apoio possa levar o microfone até vocês. Então, está aberto aí o espaço para as perguntas ao nosso palestrante Antônio Carlos Lacerda. Por favor. A primeira questão, por gentileza. Eu acho que eu falei tudo, então. Não, nós temos uma aqui, presidente, por favor. My Portuguese is not very good. Do it in English. Go ahead. Curious, in the United States, in major cities, there used to be 60 and 70 paint companies. And now with consolidation, there are not many. Could you comment on your view of the small and medium-sized coatings producers in Brazil and what you might see in the future? Your first slide showed 66
the majority of coatings. I'm kind of curious if you might have a comment on that. Thank you, sir. Claro. Então, a pergunta, como nós vemos a consolidação do mercado nos Estados Unidos. Em algumas regiões tínhamos vários produtores de tintas no passado e hoje houve uma consolidação e existem muito poucos. E ele pergunta como eu vejo isso acontecendo aqui no Brasil. Olha, eu falei na última reunião nossa, eu acredito que no Brasil nós temos três grandes segmentos da indústria de tintas. Temos as empresas transacionais, multinacionais, que atuam em todo o Brasil e utilizam da sua base global de inovação para lançar novos produtos e fazer o R&D. Esse é um segmento. Depois nós temos um segmento importante, que são as empresas nacionais brasileiras, que têm presença em todo o Brasil. E elas têm acesso às suas tecnologias através da indústria aqui presente e também até através de algumas empresas que atuam em vários segmentos, como era o caso da DuPont, é o próprio caso da BASF, que nós disponibilizamos tecnologia. E depois nós temos as empresas puramente regionais. Eu vejo claramente que o mercado brasileiro, pelo tamanho que ele tem, o Brasil é um continente, ele tem espaço sim, até pelas suas mudanças culturais e regionais, ele tem espaço para as três categorias. Ele tem espaço para as três categorias. O segmento maior, hoje, as empresas transacionais, elas têm também aproximadamente 60% do mercado no Brasil. O que foi traduzido ali naquele quadro do mercado global, ele também é uma realidade no Brasil. A diferença aqui é que os aspectos regionais, eles são preponderantes. Eu diria que as empresas transacionais, multinacionais, continuarão com uma presença muito forte. A questão da marca é um ponto que faz a diferença. Brand equity, isso é uma diferença muito grande que traduz o sucesso de uma empresa numa determinada região, juntamente com a distribuição. Porque a tecnologia ela é disponível. A tecnologia, eu detesto dizer isso, ou gosto muito desse aspecto, a tecnologia ela é disponível porque ela se faz disponível. Até empresas como a que eu trabalho, ela disponibiliza toda a tecnologia que existe para toda a indústria. Ela não privilegia a sua companhia de tintas in-house, a companhia que está dentro de casa. Então, uma vez que a inovação não é o diferencial competitivo que garante a sustentabilidade de uma empresa é distribuição e marca. Nem fábrica, honestamente, a melhor fábrica do mundo não garante o sucesso de uma empresa na área de tintas. O que garante, sim, é marca e distribuição. E as pessoas que estão por trás da companhia. Então, eu acredito que, especialmente no Brasil, respondendo diretamente à questão, existe espaço para essas três, ou estes três segmentos ou clusters de empresas. E o Brasil é um país muito grande com um mercado crescente. E a valorização das marcas regionais é algo que existe e existe muito forte. Eu acredito muito nesse mercado. Ficou um pouco longo, mas espero que tenha respondido. Mais uma questão, por favor. Bom dia, Ricardo, da Futura Tintas. Bom, Lacerda, primeiro parabéns, porque eu ouvi seu discurso lá no jantar da Brafat, fiquei meio chateado, mas hoje eu fiquei feliz. Bem mais otimista, já estava até querendo mudar de ramo. Eu fui realista, Ricardo. Não, mas eu fiquei pensando numa questão que você levantou da pintura, das pessoas, dos pintores, né, que é através deles que a gente consegue levar nossos produtos para uma realidade que vai para a parede só através dos pintores, principalmente no Brasil, que tem uma característica que você bem citou de que os consumidores finais não estão acostumados a pintar em suas próprias casas, né? E aí quando você fala que a relação já foi de meio a meio, né, 1 para 1, da mão de obra e do produto, e que hoje deve estar 5 ou 6 e que a tendência pode até ser de 20 para 1, e que aí as pessoas vão começar a passar a pintar suas próprias casas. Mas aí eu te pergunto assim, se a gente, dentro daquela linha de fazermos um trabalho conjunto, como
setor de tintas, para que a gente possa realmente capacitar as pessoas, os pintores, essa tendência talvez seja um impacto um pouco menor, né? É isso que eu queria entender, assim, no sentido de o trabalho árduo nos programas que as entidades estão desenvolvendo versus essa proporção, né? Como é que seria isso? Ricardo, entendeu, né? Novamente, e eu sempre faço uma analogia que você já me ouviu dizendo isso antes. No dia que a gente conseguir fazer com que a pintura em si seja algo menos traumático, isso aliado com a capacitação profissional, que é uma obrigação de todos nós como indústria, isso vai garantir sim que nós não tenhamos um gargalo de crescimento. E eu sei que várias empresas aqui presentes têm programas de capacitação profissional e nós, junto ao governo, nós, a Abrafat, nós estamos tentando até que estes programas de capacitação profissional, eles ainda não são passíveis de dedução no imposto de renda. Mas é algo que certamente estimularia muito toda a indústria e injetaria bastante recursos junto às nossas respectivas empresas se nós pudéssemos utilizar esse dinheiro que nós investimos, é um investimento, na capacitação profissional para que seja ou que fosse deduzido junto ao imposto de renda. Isso ajudaria muito, Ricardo. Isso a gente tem trabalhado ou tentado trabalhar com o governo. Mas fora isso, mesmo isto não ocorrendo, nós temos obrigação de fazer com que essa capacitação profissional seja multiplicada em várias vezes, porque isso pode ser um impeditivo ao crescimento de mercado e a gente não pode deixar isso acontecer. Ok, nós temos tempo para mais uma questão, por gentileza. Bom dia a todos, é Narciso, presidente do Citivesp. Lacerda, muito boa sua apresentação, gostei muito. E já de antemão, como nós estamos trabalhando juntos, o Citivesp e todas as associações, dentro da sua proposta, eu também concordo plenamente, é o que a gente realmente vai fazer o máximo para estarmos trabalhando por esse setor. É o que nós precisamos. A União faz muito por nós. Agora, como fabricante de tinta, e também não uma empresa tão grande, mas de qualquer jeito vejo também, na mesma visão sua, a necessidade, principalmente na linha de automotiva, da produção das tintas à base d'água. E isso, eu tenho uma preocupação, e acho que também vocês também veem da mesma forma, e aproveitando até esse congresso, da preparação dos nossos fornecedores para isso. Eu acho que o Brasil, a gente sabe, você mesmo mostrou, temos uma dificuldade muito grande em relação ao custo das nossas matérias-primas, principalmente por causa da dolarização. E nesse caso da base d'água, eu sinto realmente como pelo menos vejo com uma dificuldade pela necessidade no futuro. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Narciso, eu vou dar dois exemplos. Em primeiro lugar, eu sem dúvida nenhuma sou um forte catalisador dessa associação entre as diferentes entidades, Citivesp, Artesp, Abramat, Abrafat, todas. Certamente já esqueci o nome de algumas delas aqui, deixei de citar algumas delas aqui, mas nós somos igualmente importantes à medida que estamos juntos e falando e solicitando a mesma sugestão ou a mesma reivindicação junto ao governo, que não pode a gente dividir os nossos esforços e a nossa energia. O governo já é dividido o suficiente para que a gente possa dividi-lo ainda mais. A questão da matéria-prima é um pouco complicada. O Brasil, e muitos de vocês, aqueles que estão e reconheceram nos Jetsons a sua história também, sabem que o Brasil foi um país fechado até bem pouco tempo atrás. Essa é a realidade. Nós abrimos as nossas fronteiras faz pouco tempo. E isso faz com que a grande maioria das nossas fórmulas e da nossa base produtiva seja ainda baseada no que nós temos disponível no nosso país. E infelizmente o Brasil não é um país onde você possa se estabelecer ou estabelecer uma indústria com base à exportação de matéria-prima. Então, as empresas, e eu aqui falo em nome da empresa que eu represento, a gente só investe no Brasil no momento que a capacidade ela vai ser demandada no mercado nacional. Porque competitividade de produção no Brasil não existe, é difícil.
salvo raríssimas exceções. Então nós temos que investir no Brasil para o consumo local, não para exportação. Isso faz com que algumas matérias-primas a gente não tenha massa crítica para produzir localmente. A gente tem sim que depender de importações. Isso é um problema. Isso é um problema do ponto de vista aduaneiro, de você, as alfândegas brasileiras e os portos brasileiros, até pela falta de infraestrutura e investimento. Eles são defasados em termos tecnológicos, tem a questão do câmbio, você fica exposto a muitas variáveis. Eu vejo que à medida que o mercado de base de água ele cresce e ele crescerá, as empresas vão estabelecer algumas bases de produção aqui no país e aí sim fazer com que nós tenhamos mais opções de produção com fórmulas baseadas em produtos e matérias-primas produzidos localmente. O mercado cresce, a indústria fala, agora é hora de investir. Eu vejo assim, Narciso, mas vai demorar um pouco ainda, viu? A gente vai ter que ficar com úlcera na hora que o câmbio sobe, na hora que o Fed faz uma reunião e talvez a taxa de câmbio suba na quinta-feira novamente. Então e obviamente tem muita especulação na taxa de câmbio. A taxa de câmbio talvez seja, juntamente com as alíquotas de importação e o custo da mão de obra, os 3 elementos mais complicados dentro desta equação que nós temos gerenciando uma empresa de tintas no dia a dia. A bola de cristal, ela de vez em quando fica foggy, ela fica embaçada.